nesse início de trabalho. Eu sou muito grato a cada elemento da equipe, sou grato também por estar trabalhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é infantilidade. Infantilidade é um ramo da pureza, precisa deixar dentro de nós assim. E para a pessoa ter a pureza, ela precisa de conhecer as leis que o Criador instituiu. E ela tem que conhecer todas as leis. Isso é físico, porque uma pessoa só pode transitar por uma estrada com segurança se ela conhece aquela estrada. Conhecer as leis são as estradas dentro de nós, porque nós temos muitas influências, muitas referências. E é bem importante assim, que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a nossa vontade, para ela tornar ação, tem uma defasagem de tempo. Então a pessoa tem que lembrar assim, que uma vontade para ser ação, a pessoa precisa de esforçar-se. Essa vontade não é para as coisas da matéria grosseira, é para a nossa vida, para ver como é que a gente melhora um pouco. A diferença que existe, a gente precisa de enquadrar-se nas leis, porque as leis que os seres humanos fizeram e fazem são leis do raciocínio. E é sempre assim, prejudicando o seu semelhante, todas as leis que são feitas. Mas as leis que o Criador instituiu é possibilitando que a pessoa volta para a pátria de origem. É muito diferente das leis que os seres humanos fazem. Tem uma referência bem importante assim, porque as leis que os seres humanos fazem, aquele que transgrediu as leis, ele é punido. Na punição, não quer dizer que se aquela transgressão for espiritual, por ele ter sido agora libertado, não quer dizer que espiritualmente ele está liberto. Então os seres humanos fazem as leis e também dá permissão de concessão dessas leis. Isso é bem interessante assim, cada um ir observando. Mas dentro de cada um tem que lembrar assim, por ter cumprido as penalidades impostas pelos seres humanos, não quer dizer que as consequências espirituais, por ter transgredido, já foi solucionada. Então tem essa importância assim, da gente achar assim que está tudo bem. Não está tudo bem. A pessoa tem que lembrar assim, que é milênios que nós estamos caminhando num procedimento de acomodados. E nós temos que lembrarmos de todos os ensinos. E observando assim que para a realização da matéria grosseira, que nós sempre temos tempo, e muitas vezes quando uma pessoa se encontra mais sensibilizada por um ato, por uma comemoração, uma coisa bem importante que está acontecendo, ela fica sensibilizada. Aquele que sensibilizou-se ou aquele outro que muitas vezes deixa sair uma lágrima dos olhos por aquela condição que está apresentando no momento, teria a oportunidade de deixar entrar dentro dele outra vez a pureza, a infantilidade. Com isso, se ele permitisse, ele teria que voltar agora para os ensinos, para entrar aquela condição de determinação. Uma aceitação não é uma concessão, não é uma permissão. Então o amor verdadeiro, porque muitas vezes em momentos assim a pessoa passa a ter um amor, mas o amor desse que teve um instante de lucidez, ele acha assim que é conceder. Não é concedendo, é possibilitando que o outro tenha. Porque o amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça. Então a necessidade de conhecer o livro na luz da verdade é para essa finalidade. A pessoa teve um instante de lucidez, teve um instante de pureza dentro dela, então agora ela precisa de conhecer as leis para ela caminhar de acordo com as leis, para que ela não venha desequilibrar novamente. É essa a importância. Não possibilitar que nós tenhamos outra vez a acomodação. E é bem sério assim, porque todas as vezes que nós acomodamos, é só observar. A pessoa trabalhou num dia e ela descuidou, deitou mais tarde um pouco, porque quando a pessoa está muito exaurida, muitas vezes ela nem quer jantar. Então ela já vai para o repouso. Mas quando ela não se encontra muito exaurida, então ela vai passando o tempo e acaba deitando tarde. No outro dia o corpo está pesado.
Se a pessoa não levantar na hora que precisa, se ela fica um pouquinho a mais, todos nós sabemos assim que esse pouquinho a mais vai muitos e muitos minutos. Então o que acontece? Aquela condição do método, da coerência, de manter-se no equilíbrio para as coisas de matéria grosseira, porque fica bem fácil assim. Se a pessoa é equilibrada na vida de matéria grosseira, com tudo, com funções, com responsabilidades, com a maneira de ser, com a maneira de alimentar-se, dentro dela tem paz. Então ela também não terá necessidade de mudar de ambiente, porque a mudança de ambiente é porque não está trabalhando dentro da gente. E é bem interessante porque a pessoa muda de ambiente, ela então acha assim que é uma melhora. Não é uma melhora, porque tudo naquele novo ambiente que a pessoa se encontra é novo. Então dentro dela existe um cuidado, porque ainda está tudo novo. Depois ela passa a acostumar, depois ela fica igual. Então aquela referência que fala assim, que precisa de mudar de ambiente, então enquanto muda de ambiente, também não trabalhou dentro da pessoa, porque ela tem agora, com todos os sentidos, ficarem voltados para fora. Então a infantilidade é um ramo da pureza. E o espírito humano, para entender essa infantilidade dentro dele, ele tem que lembrar que ele tem que conhecer as leis que o Criador instituiu. Porque as leis que foram instituídas pelo Criador são auxílios, são referências para caminharmos na vida. Que é muito diferente das leis que os seres humanos fazem. Os seres humanos fazem as leis com o raciocínio, numa condição de punir o seu semelhante. Essas são as leis que os seres humanos fazem. Então essa diferença que existe dos ensinos que o Criador nos possibilitou e das leis. E também aquela diferença bem importante assim. Uma pessoa teve uma transgressão nas leis dos seres humanos, ela foi punida e depois ela é absolvida. Não quer dizer que ela espiritualmente aquilo foi resolvido. Isso é físico. E nós sabemos assim que dentro de nós a vida ela atua numa forma de espiral. Porque a pessoa pode ir lá atrás no seu passado e ela vai lá na frente. E é bem importante assim, porque o passado nosso não se encontra longe de nós. Se encontra agora. Porque se eu lembro de um ato que me deixou feliz, então agora eu dou um sorriso, agora eu fico feliz. Se eu lembro de um ato que eu não fiquei feliz, agora eu fico da mesma maneira que eu fiquei anteriormente, ou entristecido, ou magoado, ou de uma outra forma. Então o meu passado, ele anda junto comigo. Quando entra a pureza, entra também a bondade de poder conviver com o passado. E observando que se eu tivesse um saber, meu presente hoje seria diferente. Porque no meu passado eu estaria melhor. Então essa condição bem importante assim, que nós precisamos de lembrar, termos uma vontade e realizar aquela vontade. Não é mais ou menos. Aquela pessoa que precisa do trabalho e que ela tem que trabalhar, deu a hora de sair para o trabalho, pode estar chovendo forte, mas se deu a hora, ela sai. Ela necessita do trabalho, ela precisa de ir para o trabalho. Na condição de sobrevivência, nós fazemos assim, a nossa vontade de tornar-se ação. Nós não temos dúvida. Se surge um imprevisto maior, é diferente. Mas no mediano que está acontecendo, a pessoa não fica parada mais tempo. Ela sai, independente das condições externas. Então, para a nossa vida interna, para o nosso propósito, do nosso espírito, para caminharmos de acordo com os ensinos, para termos dentro de nós essa coisa boa assim de nos encontrarmos com a convicção de que estamos seguros caminhando através dos ensinos corretamente, então é um esforço. Porque muitas vezes a gente ouve uma informação e a gente não pergunta de como a pessoa soube dessa informação. E a gente aceita aquela informação. Então nos tornarmos criteriosos, quer dizer, ser ponderado,
facilita muito a vida desse que é ponderado, porque ele evita receber informações que não tem nada a ver com a vida dele. Ele vai caminhando mais tranquilamente. E se aquele recebeu as informações descuidadamente, ele fica com mal-estar, é problema dele. Mas aquele que anda mais previdente nem fica sabendo, porque o caminho, ele é individual. Isso é bem importante cada um ir lembrando assim. É individual o procedimento que a gente precisa de ter. Não tem essa condição assim de aquele ser querido do empregador, então o empregador facilita a vida dele e aumenta o salário dele. Na vida interna espiritual de cada um, ele é que tem que fazer o plantio. E nós vamos observando numa fase da nossa vida, quando nós temos que usar o centro motor, quer dizer, o trabalho com as mãos, o trabalho de uma maneira geral, aquelas habilidades que precisam de serem feitas com as mãos, aquele que fez, aquele que ficou qualificado. Isso é físico. Então aquele que tem o conhecimento dos ensinos, é ele que tem o conhecimento dos ensinos, é ele que se encontra seguro. A infantilidade é um ramo da pureza, e o ramo da pureza que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito. Ele é que nos possibilita a tirar de dentro de nós os conceitos errados que nós criamos e que nós recebemos. E a gente pode observar mais tranquilamente assim, nos ensinos escolares. Ensinam tantas informações que quase 90% daquelas informações que são transmitidas a pessoa não usa durante a vida. Então o que vai acontecendo? E o que vem acontecendo através dos tempos? Vamos tendo deformação, vamos largando o que nós precisamos de verdadeiro. O que nós precisamos de verdadeiro é das informações que o Criador nos possibilitou para voltarmos para a nossa origem, para a nossa pátria do Espírito, para voltarmos para o paraíso. Então nós precisamos de aprender a tirar de dentro de nós aquilo que não serve. É bem interessante, porque muitos relatos não têm nenhuma importância para nós. E as pessoas também não são importantes para nós, assim como não somos importantes para as pessoas. É só observar assim, nos movimentos da vida. Um filho chega com uma namorada que ele arrumou e na semana seguinte ele não tem mais aquela namorada. A filha arruma um namorado, está com muito valor por aquele namorado, na semana seguinte ela não está mais com aquele namorado. Valores. Um valor que tinha uma semana anterior, hoje não tem valor nenhum. Assim nós somos para as pessoas e assim as pessoas são para nós. Porque quando nós desvirtuamos, nós colocamos mais valores nas pessoas, nós estamos transgredindo o primeiro mandamento. Aquela condição bem importante numa fase da vida, que o jovem, a jovem, ficam esmorecidos quando se separam. Não colocaram o primeiro mandamento. Se tivessem colocado, se tivessem aprendido a terem o primeiro mandamento, teriam ponderado a esperança de cada um. É conhecer os ensinos, ter a ponderação durante a sua vida. E é bem importante assim, porque a infantilidade a gente vai observando que os adultos não têm infantilidade. Aquelas brincadeiras que se fazem, não tem nenhuma infantilidade naquelas brincadeiras. Então aquilo não é brincadeira. E é bem grave assim, porque quase todas as brincadeiras estão relacionadas a diminuir o seu semelhante. Então não é brincadeira. Não tem assim uma elevação numa maneira de sermos. Voltarmos para a pátria do Espírito é o trabalho que teríamos que estar fazendo. Para isso nós tínhamos que ter a pureza dentro de nós. E a pureza, a pessoa tem que saber assim que ela irradia. A criança pequena, que não está muito influenciada ainda, ela percebe o adulto que ela pode aproximar-se. Os animais percebem do adulto que ele pode aproximar. É bem importante assim, ver essa diferença que precisa de ter. Cada um tem que fazer um esforço com ele mesmo. E esse esforço é a vida toda. Porque quando uma pessoa está indo de uma localidade para outra, todo o tempo dessa pessoa está em olhar o caminho que ela está indo.
todo o tempo. Por que na vida nós vamos descuidando do nosso objetivo? Nós tínhamos que colocar o nosso alvo em primeiro lugar e observar assim que numa sessão de trabalho, num ambiente de trabalho, tem os departamentos. Se tem um elemento naquele departamento que não conhece as funções daquele departamento, se tem que fazer uma seleção para separar alguns que a empresa está fazendo uma remodelação, aquele que não conhece todos os detalhes da sessão, ele é que vai sair. Isso é físico. Na nossa vida interna, se nós não apresentarmos todos os conhecimentos que são necessários para voltarmos para o paraíso, não teremos utilidade, não serviremos. Porque o Criador nos possibilitou o começo do certo e o começo do errado. Se nós formos descuidando e aceitando o que nos apresentam, não tem utilidade. Então é bem simples a vida assim. Então nós temos que fazer essa referência. Se aquele pai é um homem equilibrado e estuda o livro Na Luz da Verdade, aquele filho está querendo sair do eixo, ele posiciona. E muitas vezes ele posiciona antes. Isso é bem importante assim a gente ir lembrando. Nós temos a capacidade de ir equilibrando tudo em nossa volta. Na moradia, no trabalho, na nossa vida pessoal, de ir tendo o conhecimento dos alimentos que nos possibilitam um corpo físico sadio. Isso é bem importante, porque toda época nós precisamos do nosso corpo, norteando, mas para isso a pessoa tem que poder contar com o corpo. E é bem importante assim. Se a pessoa não pode contar com o corpo, porque já se encontra envelhecido e ele descuidou, ele não foi vendo as limitações que vai apresentando no corpo, porque independente de qualquer coisa, vai diminuindo os reflexos, vai diminuindo tudo, porque só a pessoa observar assim, a pele vai soltando da carne, a carne vai soltando do osso, e a pessoa tem mudanças dentro dela. Se a pessoa não percebeu como ela se encontra, ela vai fazer atos ou vai permitir passar por situações que o corpo dela não corresponde. Isso é bem grave assim. Então aquela condição bem importante assim do terceiro mandamento. Já veio há mais de 3.500 anos os 10 mandamentos que Moisés trouxe, que foram auxílios possibilitados pelo Criador, que o terceiro mandamento é para a pessoa fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores. Quer dizer que a pessoa vai tendo uma condição de ir observando como ela está, como ela se encontra, como ela relaciona. Então é bem importante assim todos os ensinos que nos possibilitaram. Aquela condição bem importante de observar assim que entre a vontade e a ação na matéria grosseira tem uma limitação de tempo, mas na parte do espírito não tem a limitação. Fica bem fácil assim da gente ir observando na condição de um sonho, a realização daquele sonho. E aquele sonho às vezes ele é tão verdadeiro que a pessoa acorda com o coração pulsando forte. Ou ela recebeu um presente, ela acorda como se estivesse segurando aquele presente. Na matéria fina, a realização ainda é mais rápida do que na matéria grosseira. Mas no espiritual, a vontade anda junto com a ação. Então, na nossa vida diária, nós temos que observarmos assim as diferenças que existem e trabalharmos nessa diferença. Muitos falam assim que aquela pessoa é metódica. Ela tem que ser metódica mesmo, porque se a gente descuida um pouco, já passou o período da manhã. Se descuida mais um pouco, já passou a semana. E se descuida mais um pouco, a gente ouve uma outra pessoa falar assim, já é tal mês do ano, puxa, como passou rápido. Então passa rápido. Então quer dizer assim, dentro de nós temos que trabalhar bem rápido assim, para nos tornarmos mais qualificados para a vida. Para nós mesmos. Aquela condição bem importante assim, né? Da melhor semente ser aproveitada para o plantio seguinte. Aqueles pequenos produtores que utilizam da própria produção para selecionar a semente, quando tem a época da colheita,
ele vai na frente selecionando as melhores espigas para o plantio seguinte. E ele guarda aquelas espigas com um zelo, porque ele sabe assim a maneira que tem que ter para poder conservar, para que ela tenha uma durabilidade que ele precisa que tenha a durabilidade para nós. Então, para nós é assim, é dedicando o estudo do livro Na Luz da Verdade. É físico. Se a pessoa dedica, ela muda a norma do tempo dentro dela. Então ela passa a ver melhor aquilo que precisa de ser visto. As realizações acontecem, porque ela vai vendo e ela vai alinhando. E é bem importante, porque essa mudança da norma do tempo e do espaço, quer dizer que dá vontade de encontrar-se junto com a ação. A gente vê muito no fogão, aquela dona de casa ou aquele que trabalha sempre no fogão, o tempo certo. Então ela está presente e ela deu o tempo certo para aquela panela permanecer naquela trempe. O tempo certo. Então, junto com ela está a vontade e a ação. Ela providencia a maneira correta para dar certo. Essa capacidade, essa qualidade, nós temos que trazer para nós, para o nosso dia a dia. Ficarmos mais presentes. Aquela pessoa que tem muita habilidade de fazer aqueles trabalhos manuais, e a gente vai observando assim que muitas vezes tem pouca luminosidade, porque a pessoa ficou naquele ambiente ali mais tempo, e ela continuou fazendo aquelas funções, e ela continua fazendo. E o trabalho fica bom quando a gente vê na claridade. Continuou bom, quer dizer assim, essa capacidade. Então, para nós, é aquela condição bem importante assim, de irmos alinhando. Então, todo dia a gente tem que fazer esse trabalho. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é para todos os dias, porque nós vamos mudando a norma do tempo e do espaço. E tem uma referência muito boa assim, que é de meu conhecimento, que a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, e tem filhos pequenos. Quando um filho manifesta, ela percebe. Então ela para e vai fazer aquela função que o filho está necessitando. Quer dizer que o livro nos possibilita ter esse instante de lucidez. Um instante antes a pessoa já percebeu que ela teria que utilizar-se do tempo dela para agora ter uma outra função. Então essa condição bem importante assim, que o livro nos possibilita. As pessoas pensam assim que tem que arrumar um tempo extra. Não, não tem que arrumar tempo extra. O tempo, ela que vai organizar dentro dela, porque a vontade dela vai ficar junto com a ação. O trabalho dela não vai ter tumulto, vai ser um trabalho organizado, porque dentro dela ela se encontra organizada. Então a referência assim de termos saúde, a pessoa precisa de lembrar que primeiro ela precisa de ter o norte. Então ela tem que conhecer os alimentos, ela tem que conhecer a maneira que ela pensa. E ela tem que observar assim que o mais importante na vida é o primeiro mandamento. Quer dizer que nós mesmos ficamos em segundo lugar, porque as realizações da nossa vida em parte se encontram na matéria grosseira com o nosso corpo, mas grande realização está naquilo que nós somos. Então, quer dizer que naquilo que nós somos está a intenção daquilo que fazemos. Essa intenção é que continua conosco. Isso é físico. Então é bem importante assim a pessoa lembrar assim que a infantilidade é um ramo da pureza e que não está relacionado à criança, porque nós conhecemos crianças que não têm nada de infantil e conhecemos muitas outras crianças que nem educadas são. É uma pureza que nós temos que desenvolver, que essa pureza irradia, e ela é conhecida de todos, porque os animais aproximam daquele que tem a pureza, as crianças aproximam, e o adulto fala que sente bem perto daquele que tem a pureza. O adulto não sabe por quê, mas ele fala que sente bem. E ele sabe que pode confiar naquele, nas responsabilidades do trabalho, assim. Aquele que tem a pureza, ele também passa a ter uma responsabilidade diferente, porque ele é confiável, ele irradia confiança. Então a sua maneira de ser está junto com o que ele fala e junto com o que ele pensa. Isso é bem importante assim para cada um. E aquele que não tem essa condição ainda, ele tem que lembrar assim,
para a vontade tornar ação, ele tem que ficar mais presente com ele mesmo. Então, é dedicando o tempo no livro Na Luz da Verdade. Com essa dedicação, volta àquela condição anterior que tínhamos do reflexo. Fala assim que a pessoa tem um reflexo bom. Então, o reflexo, o que acontece? Ele está junto com a pureza, o ato dele está junto com a ação. Então, o reflexo é isso, ele se encontra presente na vida e ele tem uma pureza, porque quando a pessoa não tem a pureza, ela entra com os pensamentos. E é bem grave assim, normalmente nossos pensamentos fantasiosos. Então, a gente vai trabalhando assim, como se fosse, sempre numa suposição e sempre dando aquela justificativa. Não podemos nos tornarmos assim, temos que nos tornarmos práticos. E a praticidade é aquela condição bem importante daquela senhora, que ela estava estudando e instantes depois precisou dela e ela já se encontrava de prontidão para atender aquela criança. Então essa coisa boa que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, de acertarmos antes aquilo que precisa de ser acertado, de caminhar na nossa vida numa maneira de alinharmos, de perceber como somos, porque também temos as limitações. Porque aquela referência que Jesus trouxe de dizer assim que a carne é fraca, a pessoa tem boa vontade, mas a carne é fraca, quer dizer, a realização na matéria grosseira é dificultosa, justamente porque já vem de milênios a nossa acomodação, de achar assim que vai facilitar a nossa vida, de achar assim que vai dar tudo certo. Mas aquele agricultor, para ele ter uma colheita, ele teve que fazer o trabalho de preparar o solo, de colocar a semente na época certa e de tirar as ervas que não teriam utilidade. Ele teve que fazer esse trabalho para ter a colheita na época certa. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito na época certa que nos possibilita, nós temos que ir caminhando todos os dias, nos organizando. Porque aquele agricultor também, na hora do sol forte, ele para. Na hora da chuva também ele para. Quer dizer assim, não é um trabalho exaustivo. Tem as ponderações, mas tem que lembrar assim, que tem que ter a dedicação. Entre a vontade de tornar ação, a pessoa tem que empenhar. Quando a pessoa tem um propósito bem acentuado assim, de querer a vontade de tornar ação, ela dedica mais tempo. Se ela precisa do financeiro, ela procura fazer hora extra, ela procura fazer uma função extra, para ela ter a vontade dela realizando. Então ela teve o esforço. Para as outras coisas, no nosso relacionamento, para melhorarmos profissionalmente, é o mesmo procedimento. Temos que ter o conhecimento das funções, temos que ter a dedicação e temos que aprendermos a relacionar com o nosso semelhante. Nosso semelhante caminha na criação como nós caminhamos. Então não podemos interferir no caminho dele e também não podemos permitir que outro interfira no nosso caminho. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ponderarmos durante a nossa existência, de ir observando o que nós precisamos para nós, de entrar novamente àquela condição da infantilidade. Então ele tem que ter o estudo do livro Na Luz da Verdade para que esta condição agora permaneça na sua vida. Então cada um de nós é que tem que lembrar que a responsabilidade é individual e o esforço é sempre individual.